Deus. Graças a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Nós vamos começar do versículo 1, tá? Eu quero mais especificamente do 4 ao 8, mas nós vamos começar do versículo 1. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. 13. Glória a Deus. A suprema excelência da caridade. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Querido Deus, nós temos nas mãos, ó Pai, algo precioso, que é a Tua palavra. Algo, Senhor, que nós devemos, ó Deus, amar, que nós devemos nos alimentar. É só ela que pode dessedentar a nossa sede, saciar a nossa fome, preencher, ó Pai, cada lacuna do nosso ser. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo esta noite nos conceda a sabedoria, a graça e o entendimento para, ó Deus, usufruirmos de tudo aquilo que o Senhor tem para nós esta noite. O Senhor está colocando, Pai, um banquete diante de nós. Amém. E esse banquete é a Tua palavra. Que nós possamos aproveitá-lo ao máximo, Senhor. Amém. Não desperdiçando comidas, como é comum nos banquetes. Muita comida vai para o lixo. Meu Deus, que nós não devemos desperdiçar nada do que o Senhor preparou para nós esta noite. Nós nos colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças. Os irmãos podem assentar. Muito importante, irmãos. Quando eu comecei a orar agora, eu lembrei de uma mesa de banquete. E quando a gente vai no banquete, um banquete de casamento, uma festa, né? Quando tem muita comida, normalmente muita coisa vai para o lixo. Algumas coisas que sobram ali, que não foram mexidas, eles embalam e a família leva. E aí vai comer. Em casa, alguns, tem gente que não quer levar, aí às vezes os funcionários levam, mas aquela comida que está no prato. E aquele doce que a pessoa abriu, deu uma mordidinha, aí viu o outro comendo o outro, não quero outro, não vou encher a barriga desse. E aí a pessoa vai desperdiçando comida. Isso é muito comum. Então você deve ter visto. Até na igreja, às vezes a gente faz um aniversário, um bolinho que você dá, às vezes termina, é muito raro, porque a gente já manda nos pedaços partidos, mas às vezes acontece de eu terminar o culto e eu achar um pedaço de bolo que foi mordido no chão, né? No cantinho assim do banco, né? Já, que a gente está embrulhado. E então eu, pensando nisso agora, quando nós temos a palavra do Senhor tão preciosa, será que a gente consegue absorver tudo que Deus fala conosco? É muito difícil. Isso é para todo mundo, é muito difícil você conseguir absorver tudo que se fala. Mas, pelo menos, vamos procurar aproveitar o melhor. Amém? Não vamos sair daqui de barriga vazia, não vamos sair daqui vazios. Então, essa palavra, né, do amor, caridade significa amor. O amor, as características do amor é sofredor, benigno, não invejoso, não trata com leviandade, não se soberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
O amor nunca falha. Às vezes nós vemos os primeiros versículos, onde ele fala que se não tivesse amor, podia ter tudo. Todo o ouro, toda a prata, toda a riqueza, todas as honrarias. Se não tivesse amor, nada seria. Poderia distribuir todos os meus bens. O Zaqueu, ele falou, eu dou metade do que eu tenho, eu dou para os pobres. Mas ele fez porque ele teve um encontro com Jesus. Quando a pessoa entrega tudo, simplesmente por obra de caridade, ela fez um benefício, vai ser recompensada aqui nessa terra, mas não quer dizer que ela vai ganhar o céu com isso. Para ganhar o céu, eu preciso amar de verdade. Só que não é esse amor humano, carnal, natural. É o amor de Deus em nós que muda a nossa vida. Amém. Eu tenho que aprender a diferenciar esse amor que vem de Deus, esse amor que é gerado no meu coração, porque Deus está nele, do amor do dia a dia, que você tem compaixão por um animal, que você tem compaixão por um pedinte, que você tem compaixão por uma pessoa que se machucou, que às vezes você nem conhece, viu na televisão, no jornal, na internet, e aí você tem compaixão. É uma coisa humana, nossa, a gente sente dó das pessoas. Às vezes você sente dó de uma pessoa e você fica, olha, tadinho de fulano, se machucou. E você nem conhece a natureza da pessoa, você nem sabe o que aconteceu, quem é aquela pessoa. Isso é bom, em parte é bom você ter misericórdia. É bom que você tenha um coração generoso, isso é importante. Mas o nosso coração é enganoso. Às vezes você está tendo dó de uma pessoa e a pessoa é errada. E a pessoa, eu me lembro de algumas cenas que eu já vi de uma briga lá e foram lá e acabaram matando a pessoa errada, que o outro que era o bandido. Porque ele viu o outro sendo agredido, só que ele não entendeu que ele tinha sido agredido primeiro, estava revidando e se defendendo, e aí foram lá e mataram o que estava sendo a vítima. Então essas coisas acontecem porque o nosso julgamento é precipitado, a gente olha e já julga. Mas o julgamento de Deus para com as pessoas e para conosco, ele é diferenciado. Porque Deus está vendo o que está dentro do nosso coração. Por isso a palavra nos ensina a importância do amor, mas do amor verdadeiro, do amor ágape, aquele amor que é caritoso. Não, você não faz porque você quer algum benefício, você faz porque Deus está dentro de você e Ele te leva a isso. A diferença é muito grande. Uma pessoa pode fazer uma coisa por querer benefícios, mas quando eu faço alguma coisa porque Deus me coage, vamos usar essa palavra, o Espírito me coage a isso, eu não posso fazer diferente. A palavra parece ser um pouco forte, deve ser coagido, mas é isso. Quando o Espírito Santo está dentro de você, ele te leva a fazer coisas que você não faria. Você sabe que você não faria, em outro tempo você não fez, mas a partir do momento que você tem esse conhecimento de Deus, que você tem essa presença dele dentro da sua vida, você começa a fazer coisas que você não faria, a perdoar pessoas que você não perdoaria, a conter palavras que você não conteria. Às vezes você quer falar uma palavra, a pessoa te magoou, e a vontade de você falar alguma coisa que vai ferir a pessoa também. E aí, às vezes, você dirigir vai. Mas, de um modo geral, você procura refrear a sua língua. Porque você não quer magoar. Porque você não quer contristar uma pessoa. Porque você não quer deixar a pessoa sofrer o que você já está sofrendo. A pessoa te magoou, você está sofrendo. Mas eu não vou fazer isso. Porque Jesus morreu pelos meus pecados, Ele me perdoou e agora eu preciso perdoar essa pessoa como Jesus perdoou os meus pecados. E como Ele me perdoa todos os dias. Então isso muitas vezes já me fez perdoar mágoas e ressentimentos. Por quê? Porque eu lembro da palavra. Jesus me perdoou. Eu já entristeci o coração de Deus várias vezes. Nós entristecemos o coração de Deus continuamente. Quantas vezes você faz coisas que você sabe que a palavra diz para não fazer? Você sabe, a palavra está falando lá, que não é para ter gritaria, mas de repente dá aquele bate-boca. Eu não estou falando da gritaria da alegria, não. Eu estou falando da gritaria da raiva. Mas aí você, quando vai ver, já gritou, já estribuchou, já escandalizou.
fez aquele barraco todo. Por quê? Porque você não vigiou. Porque a palavra fala que não deve. Então vamos lá, eu quero pegar algumas assim mais... Vamos lá, o amor é sofredor. Em Provérbios 14:30. Vamos lá? Está aqui atrás? 14:30. Se vocês não acompanharam, que o senhor vai ler alguns versículos, e não acompanhar. Provérbios capítulo 14, versículo 30. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. O coração com saúde é vida para a nossa carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Tem gente que é invejosa. De graça. De graça. O invejoso, já falei aqui, ele tem inveja até de quem tem menos do que ele. Porque a inveja era tão maligna, tão diabólica, que ela entristece a pessoa por ver o outro ter alguma coisa. Ele pode ter uma casa bonita, pode ter um carro de luxo, ele pode ter um bom casamento, filhos bonitos e inteligentes, mas ele vê uma pessoa muito feliz, sorrindo, essa pessoa vai ter inveja. Às vezes a gente fala assim, puxa, fulano está falando que tem inveja. Não tem nada na sua vida, mas tem sim. Tem gente que tem inveja do teu sorriso, da tua alegria, dos teus amigos. Tem inveja porque você está em paz no meio de toda a tribulação. Tem gente que é invejoso. E isso é diabólico. Essa história de que se tem inveja de quem tem alguma coisa é mentira. É mentira. Eu já vi pessoas se ter inveja de pessoas que tinham menos do que ela. Inveja mesmo, amargurada de coração, por ver uma outra conseguir alguma coisa que ela não tinha, ou até que ela tem também, mas, como assim, isso é só eu que tenho direito? Então fica ali agoniada, aflita, por estar vendo uma pessoa que que está feliz em algum momento da sua vida, em algum instante. Então, a Bíblia diz que nós, sobre o sofredor, né? Coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. E eu era para ter lido o Salmo, tá? Pulei, falei, não invejoso. Vou ficar de óculos para não trocar de novo os versículos. Então, aqui sobre a inveja. O sentimento sadio é vida e a inveja é a podridão dos ossos. Então, inveja é maligno, é diabólico. Duas coisas que eu quero te falar sobre isso. Em primeiro lugar, você não pode ser invejoso. Não fique não fique triste quando alguém que você gosta ou que você não gosta consegue alguma coisa. Isso é maligno. E também, procure não se aborrecer com a pessoa que é invejosa. Não se troque com a pessoa. Às vezes a pessoa está vendo o outro por inveja fazer alguma coisa, entendeu? Eu me lembro de uma situação, não sei como é que eu vou contar isso aqui para não falar muito detalhes, mas estávamos num grupo, né? E eu ganhei um bolo de presente de aniversário, um bolo lindo. E uma outra pessoa que estava participando do nosso grupo também sabia fazer bolo, e ela estava toda, né? Aí eu coloquei o bolo em cima da mesa, reparti com a turma que estava. Aí essa pessoa pensou assim, virou assim de um jeito que ela jogou o bolo no chão. Todo mundo sabia que ela estava com inveja. Não era nem de mim. É porque a outra fez um bolo e foi muito elogiada. Eu olhei assim e falei, puxa vida, agora eu vou ter que ter sabedoria. Porque aqui a turma não é. A turma que estava ali não era crente. Mas eu sou. E todo mundo sabe que eu sou serva de Deus. Eu vou ter que ter sabedoria para lidar com a situação. E aí pedi graça a Deus, respirei fundo, e aí eu conversei com o pessoal e tudo, e claro que não vou dizer que todo mundo se acalmou, né? Ficaram muito indignados com a situação, porque todo mundo viu que foi de propósito. Porém, falei, não vou arrumar um barraco aqui, né? Tirar a pessoa do grupo, sai daqui. Eu tinha autoridade para isso, mas eu falei, não vou fazer isso. Você não pode se dar ao luxo, vamos dizer assim, ou melhor, nem é luxo, né? Se dar ao desespero de agir no calor do momento. O problema não é meu.
O problema não foi da pessoa que fez o bolo, o problema estava com ela. E eu não posso trazer a carga do problema de outra pessoa para mim. Não carrega isso com você. Eu já falei isso várias vezes aqui. Não se pega lixo dos outros. Uma pessoa amargurada, cheia de lixo, cheia de maldade. Eu vou pegar e vou trazer esse lixo para a minha vida? Não. Eu tenho que olhar isso, ter pena. Misericórdia de uma pessoa dessa. Que vida! Isso não é vida para ninguém, não. A pessoa não vive, não é feliz, não. Vamos lá para o sofredor. Salmo 86, 15. Volta um pouquinho na sua Bíblia aí, Salmo 86, versículo 15. Eu estou abrindo aqui minha Bíblia por hábito, porque eu estou com tudo aqui escrito. 86, 15. Mas tu, Senhor, és o meu cheio de compaixão, e piedoso, e sofredor, e grande em benignidade e em verdade. Deus, olha, eu não estou falando de fulano aqui, eu não estou falando do apóstolo aqui, eu não estou falando de ninguém carnal, não. A Bíblia diz que Deus é um Deus cheio de compaixão, Ele é piedoso e Ele é sofredor. E grande em benignidade e em verdade. Peraí, como Deus é sofredor? Deus não está em corpo físico para sofrer dano algum, para ser magoado por ninguém. Como que Deus é sofredor? Quando Deus suporta os nossos pecados. Qual é o pai que quer ver o filho rejeitado? Pensa um pouquinho. Nós que somos mães aqui, né? Vocês que são filhos também. Pensa se você rejeitar o seu pai, se você não olhar na cara do seu pai. Como é que fica? Você fala, uma irmã ligou para mim, pastora, olha comigo, meu filho não está nem olhando na minha cara. Ele mora dentro da minha casa, está com uma série de problemas e não está olhando na minha cara e ainda me bloqueou no celular, fica trancado lá. Né? O problema é dele. Eu falei, minha filha, descansa em paz. Você não fez nada de errado, não está fazendo coisa errada a ele, só ora pela vida dele, vai ficar, não adianta. Mas ela sofre. Você não pode impedir uma pessoa de sofrer, porque nós sofremos. Deus também, quando Ele se entristece pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas os furos que a gente dá, Ele está sofrendo por nós. E agora eu não vou querer sofrer o dano que outras pessoas me fazem? As pessoas vão te magoar, elas vão te ferir, vão te levar ao sofrimento, sim. Querendo ou não querendo. Às vezes a pessoa não quer te fazer sofrer, mas por falta de sabedoria, por falta de tato para lidar com as pessoas ferem. E aí? Você vai ficar com raiva? Vai virar a cara? Vai ficar... Não. Claro que vai ter aquele teu tempo que você vai ter que se... Né? Tem um tempinho que você precisa muitas vezes para você equilibrar isso tudo dentro de você. Mas você não pode ficar, você tem que sofrer o dano. A Bíblia diz, sofra o dano. Não sou eu que estou dizendo, não. A Bíblia manda sofrer o dano. Quem quer sofrer o dano? Você é crente? Você é servo de Deus? Você nasceu de novo? Você é uma pessoa regenerada pelo poder de Deus? Pela palavra de Deus? E não está pronto para sofrer o dano? A Bíblia manda. Não sou eu que estou mandando. Se você tem amor, você tem que ser sofredor. Porque o amor em si, ele é sofredor. E Deus é amor. Não leviano. Ezequiel 8,17. Vou ler por aqui para nós. Ezequiel 8,17 diz. Olha, também ela põe rapidinho, então. Então me disse, vês isto, filho do homem? Há porventura coisa mais leviana na casa de Judá do que tais abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, e eles a chegar um ramo ao seu nariz. A leviandade aqui do povo era adorar outros deuses. Leviandade, ela é a falta de fidelidade. Então, qual é o nível de fidelidade seu para com Deus? Qual é o teu nível de fidelidade? Até que ponto nós somos fiéis a Deus?
Eu falo que cada dia nós precisamos aprender a refletir. Eu sempre falo isso aqui, não vou cansar de repetir. Eu gosto de ler a Bíblia de manhã, porque eu tenho o dia inteiro para refletir aquela mensagem que eu li de manhã. Para ver se muda um pouquinho. Porque eu tenho uma guerra todos os dias contra a minha própria carne, contra a minha natureza, contra o meu temperamento. Eu tenho uma guerra na minha carne, não tenho vergonha de falar isso não. É uma guerra, é uma luta contínua, para que você não venha dar lugar à tua carne, para que o Espírito de Deus prevaleça. Então, se tem uma coisa que eu não posso, é ser leviana com Deus. Então, para que isso não ocorra, porque isso, a Bíblia diz, estou enchendo meu nariz, o ramo está no meu nariz. Sabe quando você fala assim, eu já estou por aqui? Né? Deus está falando isso. Por causa da leviandade, da maneira como as pessoas têm agido para com Ele. O desrespeito para com a palavra, a falta de temor na hora de tomar atitudes. Tomamos atitudes de acordo com o nosso coração. Vamos andando de acordo com o nosso coração. Olha, eu também não sou trouxa não. Eu sou crente, mas eu não sou bobo não. Claro que é. Se você está caindo na armadilha do diabo, você é trouxa, você é bobo, você é tolo. Você não pode cair na armadilha do diabo. Ele prepara todos os dias um monte de cirandas para nós. A Bíblia diz que nós temos que tomar cuidado porque ele atua nas regiões celestiais. Quantas fofocas dentro da igreja, quantas intrigas, quantas maledicências, quantos ciúmes, quantas invejas dentro das igrejas. Tem. Por quê? Porque ele atua nas regiões celestiais, que é a nossa casa, que é a nossa igreja. Eu só não posso dar brecha. Eu só não posso ser a pessoa que vai ser usada. Se eu tiver que ser usada, tem que ser usada por Deus e pelo diabo, não. Então, não seja leviano com as coisas de Deus, não. Tenha temor. Né? Haja coerentemente com a palavra. Não é o que você está ouvindo aqui, não é a palavra da pastora Vitéria, é o que está na Bíblia. Por isso que é importante você ler, você acompanhar. Você pega a sua Bíblia, marca. Hoje não está com a Bíblia marcando. É bom, você tem essa Bíblia, você marcar. Anota do ladinho. Quantas vezes, eu já tive muitas Bíblias, mas quantas Bíblias que eu até, sempre depois eu acabo doando, né? Graças a Deus todas estavam inteiras. Aí, você compra uma nova e tudo aí. Mas eu vou te anotar às vezes do lado, dependendo, tem um assunto que eu anoto do lado, ou simplesmente eu marco. Às vezes eu marco colorido, às vezes eu marco de caneta, às vezes eu marco de lápis do lado, escrevo alguma coisa do lado, para me fazer lembrar, para me fazer entender aquele texto. Por quê? Porque eu preciso guardar ele no meu coração para eu não pecar contra Deus. O que é a música que a gente canta? A tua palavra. Quê? Cadê você? A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Amém. É isso. É esconder. Não é só na hora de cantar, é na hora de viver. Eu tenho que ter a palavra escondida dentro de mim. Por que escondida? Não é escondida, tão escondida que você não acha. Às vezes você guarda alguma coisa dentro da tua casa, ela está aterrorizada ali, e depois você não acha. É um brinco na hora de sair, é um batom, é uma roupa, é uma chave, é um óculos. Quantas coisas que a gente guarda, mas guarda tão bem guardada que depois você não acha. Aquele óculos de sol, já que São Paulo tem tanto hábito de usar óculos de sol, mas às vezes você guardou lá e depois, peraí, onde é que está meu óculos de sol? Onde foi que eu guardei? Está na bolsa? Às vezes você colocou, um dia eu estava procurando um, e procurei, porque ele falou, põe meus óculos aqui. Aí eu, na hora de ir embora, eu peguei a bolsa, estava dentro da bolsa. Eu tinha saído com a bolsa uns dias antes e colocado ali dentro, aí estava só para procurar, esqueci. Às vezes você esconde tanto uma coisa que você não consegue achar para usar. Então a palavra de Deus não pode estar tão escondida dentro de você a ponto de você não conseguir usar. Tem gente que ouve a palavra, guarda os versículos, mas ele esconde tão bem que na hora que precisa ele não consegue achar e não consegue falar. Então eu tenho que esconder, né, simplesmente para que ninguém tome. Vou dar um outro exemplo agora. Você pega o celular, você não põe ele de qualquer jeito. Você sabe que você, se estiver num lugar movimentado,
Aqui no bairro a gente até anda com ele na rua e tudo, de dia você anda tranquilo com ele na rua. Mas tem lugares que você já não pode andar com ele na rua. Vai andar com ele na rua, lá no braço, com ele na mão. Já é mais perigoso. Lá no 25 de março já é mais perigoso. Então você faz o quê? Você esconde ele, coloca no lugar que não fique invisível. Porém, a hora que você precisar, você sabe onde está, você entra, às vezes entra numa loja, vai lá, né, faz uma ligação, responde alguma coisa e põe guardadinho de novo. Então a palavra é para ser usada no momento da necessidade. E nós necessitamos dela todo dia, tá? Todo dia você vai precisar da palavra. Então ela tem que estar bem escondidinha, bem guardadinha, para ela não ser roubada. Mas como é que vai roubar a palavra? Pode roubar a palavra? Pode. Pode. Claro que pode. A Bíblia diz que o diabo vem lá e rouba a palavra. É aquela que caiu, aquela semente que caiu ao pé do caminho, vieram as aves do céu e comeram, pegaram. Ele é o diabo vindo e roubando a palavra. Você escuta uma coisa, aí você vai comentar com alguém, com a pessoa errada. E a pessoa, não, mas não é bem assim. E aí distorce a palavra, igual o diabo distorceu a palavra para Eva e ela caiu na conversa do diabo. Ah, não é bem assim não. É bem assim sim. É tão bem assim que Eva está viva. Deus falou que se ela comesse, ela morreria. Eva está viva? Não. Então ela morreu. Levou alguns anos? Levou muitos anos. Mas ela morreu. Então, a palavra de Deus, ela é a verdade. Ela vai se cumprir. Não se ensoberbece. Coisa fácil de fazer. Ganhou um carro melhor, um saláriozinho melhor, um carro melhor, uma casa melhor, já empina o nariz. Já levanta a cabeça. Olhos altivos. Estou me sentindo, me achando. Dentro da igreja, ele ganhou um cargo maior. Meu irmão, o cargo maior é mais serviço. Ministério é serviço. Então você tem uma responsabilidade maior e você tem uma pressão maior e você tem mais serviço para fazer. Qual é a vantagem de você vai se orgulhar por causa disso? Tem gente que acha que carga para poder mostrar, eu sou missionário, eu sou missionária, eu sou pastora, eu sou cantor, eu sou regente de louvor. Você é um serviçal. Eu sou uma serviçal, eu estou aqui para servir vocês. Não me prepare não. Não ore não, não busque não para eu trazer a palavra, você vou ter palavra. Então eu sou uma serviçal. O cargo na igreja não é para arrogância. O cargo na igreja é para serviço. É para você servir o teu irmão. Se você é pastor, você tem que preparar, pastor, missionário, presbítero, tem que preparar a palavra lá. Você tem que aconselhar, apacentar, você tem que visitar, o evangelista tem que ir lá fora ganhar almas. Eu sou evangelista. Tá, quantas almas você trouxe para a igreja? Você tem que trazer. Eu sou diácono. Estou aqui para servir as mesas. Tá, qual irmão que você serviu? Você foi lá abrir a porta do carro para a irmã que está com a criança? Você foi lá ajudar uma irmã que está com um monte de criança no culto para saber se ela precisa de alguma ajuda lá? Tá com criança, corre daqui, solta dali, você ajuda? Então, é para isso. Ministério é serviço. Então, você não tem que se ensoberbecer com isso. Você não tem que se ensoberbecer no seu trabalho quando você ganha um cargo de chefia. Às vezes você tem um cargo que é liderança. Eu vou me achar melhor do que os outros? Não. Não, meu cargo não é para ser melhor do que ninguém. Eu, quando me converti, com 1 ano e meio, eu já era secretária da igreja. E o que eu tinha? Um monte de serviço para fazer. Um monte de coisa para resolver o dia inteiro. Não era para ser... achar que eu era melhor do que ninguém, não. Eu estava ali para servir cada um que precisasse, para resolver as coisas que precisassem. Não se porta com indecência. Indecência, eu coloquei o versículo, tudo aquilo que fere o pudor. A soberba eu não falei, né? Provérbio 16:18, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios 16:18, a soberba precede a ruína. Quando a pessoa começa a se olhar muito, ficar muito arrogante, muito mais fácil dele cair. Não se porta com indecência. Indecência é tudo aquilo que fere o pudor, a moral. E quando a gente fala, ele falou indecente.
você pensa em duas coisas, normalmente, que é a vestimenta e a boca. Né? Tem gente que ela é indecente para falar, ela é muito promíscua. Tem gente que não dá para você ficar perto, porque a pessoa só fala imundícia. E não estou nem falando de palavrão em si, mas de coisas obscenas, baixas. Né? Tem gente que é terrível. Então, licencioso, chocante. Né? A pessoa fala para chocar, a gente gosta de falar para chocar. Né? Eu de algumas pessoas, misericórdia. Até eu lembrar da pessoa, eu já repreendo. Então, promíscuo que a pessoa é. Não busca os seus interesses. Judas, capítulo 1, versículo 16. Quem não busca os seus interesses, tem outra palavra que nós chamamos que é altruísta. É a pessoa que faz as coisas não para ganhar alguma coisa. Ela faz porque ela gosta de fazer. Se ela puder ir lá ajudar alguém, ela vai ajudar porque ela gosta de ajudar. Não pensando no interesse, não pensando em fazer média, não para ganhar alguma visibilidade. Não, a pessoa gosta de ajudar. Gosta de estender a mão. Gosta de ver o outro bem. Tá? A pessoa que não busca os seus interesses, ela não está preocupada consigo, ela está preocupada de poder ajudar. Nós vimos aí nessa tragédia que teve no Rio Grande do Sul, quantas pessoas deixaram as suas casas e foram para lá. Porque às vezes a gente dá, né? Várias de nós doamos alguma coisa, em dinheiro, em roupa, em alguns itens que foram necessários para alguém que estava levando para lá para ajudar. Mas e a pessoa que se doou? Uma coisa é você tirar um pouco não vou nem falar do outro que está sobrando. Às vezes você tira do que você tem para compartilhar. Não está nem sobrando, mas você sabe que o outro precisa mais. Aí você vai lá compartilhar. Mas e a pessoa que se doou, que ela pagou uma passagem, que ela foi para lá e ficou lá trabalhando de voluntário? Porque quem estava lá até podia trabalhar também, mas o desespero é tão grande. Depois de perder tudo, que você precisa de apoio moral, você precisa de apoio emocional. Então, nós precisamos entender isso, que nós não devemos buscar os nossos próprios interesses. Amém? Eu não devo buscar os meus próprios interesses, eu tenho que ver o que o outro está precisando. O que o outro está precisando? Você já parou para pensar? Às vezes a pessoa está do nosso lado com uma necessidade tremenda e às vezes a gente não vai lá. Não vai acudir, não vai conversar, não se importa com a pessoa. Não se importa, a pessoa está do nosso lado, às vezes a gente nem vê, nem percebe. Quantas vezes eu falei, puxa vida, eu devia ter chegado junto. Né? Às vezes você, depois que passa, porque nem sempre você está atento, nem sempre você percebe. E nós precisamos perceber. Porque não é só, eu não sou a única pessoa que importa. Não, as pessoas que estão ao meu redor também importam. Importam para Deus. E precisam importar para mim também. Não buscam os seus interesses. Tá? Então, Judas 1,16 diz: estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Tem gente que é muito arrogante. E quando ela chega perto de alguém, ela está buscando apenas o seu interesse. Ela diz apenas, vem cá, me dá. O que você tem para mim? Ou, vou lá fazer uma visita. Prepara um bolinho lá que eu vou lá fazer uma visita na sua casa. Às vezes a gente até brinca, né? Eu vou lá e tomar um café. Tá? Mas às vezes você percebe que a pessoa fala, você vai lá, bebe um copo d'água, está muito bom. Mas tem gente que não, que ela vai realmente no objetivo de comer. Não é porque ela não tem em casa, não. Porque ela só vai se ela tiver alguma coisa para receber, vai fazer o que lá? Não vou visitar a fulana, tá bom, mas você vai visitar, sei lá, agora que vem para a igreja. E às vezes não sabe a luta que a pessoa está passando, momento difícil, e que ela quer uma conversa ali, uma pessoa que se importe, que olhe no olho. E que mostre que ela é importante. Porque você pode ir na igreja, de repente a pessoa da igreja nem consegue conversar com todo mundo. Às vezes, dependendo do tamanho da igreja, então, você nem tem
né, uma assistência pessoal. Mas aí, uma pessoa, um irmão que te viu, que sentiu sua falta no culto, vai na sua casa, você está bem? Está precisando de alguma coisa? Como é que eu posso te ajudar? Não, estou bem, então vamos lá, vamos orar então juntos. Às vezes a pessoa não está com um problema que você possa resolver materialmente, financeiramente, né? Mas você pode orar junto. E essa pessoa vai se sentir amada, querida, vai sentir que tem alguém que se importa com ela. E isso renova as forças da pessoa. Hoje, eu estava vendo uma matéria sobre a morte do filho de um cantor, né? E aí um outro, né, também acho que é cantor, fez um comentário, fez a postagem, né, pelo luto do rapaz. E aí ele falou assim, olha, quando eu cheguei lá, eu pensei em falar alguma coisa, né, até um louvor, porque, né, parece que ele cantou também, mas aí na hora eu senti no meu coração de não fazer nada, de só chorar com ele. E aí eu fiquei ali do lado dele e só chorei com ele. Porque olha, o que você tem que fazer, chorar com os que choram. Não tinha uma palavra que pudesse amenizar o sofrimento. Mas então você chora com ele, você sabe que você tem alguém que se importa com você, a ponto de chorar junto com você. Você já chorou com alguém? Já chorou com alguém? Você não passou por nada, mas você está vendo a dor daquela pessoa. E aí você chora junto com a pessoa por causa da dor que ela está sentindo. Então esse é aquele que não busca os seus interesses. Não se irrita. Quem aqui, levanta a mão para eu ver, que a minha vai ficar aqui embaixo mesmo. Quem aqui que não se irrita em momento nenhum? Hã? Você? Oi? Não se irrita? A minha fama está passando, né? Você se irrita? Não se irrita? Não tem como, gente. A gente se irrita. Mas aí eu tenho que pelo menos saber o que fazer com a minha irritação. Como externar essa irritação? Efésios, capítulo 4, versículo 31. Efésios 4, 31 diz. Deixa eu chegar aqui. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada dentre vós. Então, não é só a irritação, não. Amargura. Porque geralmente a irritação vem quando você está amargurado. Você está irado. Aí você fica irritado e você já quer explodir. Mas a Bíblia diz toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. Porque quando você fica irritado, você fica maldoso. A pessoa irritada, ela faz as coisas muitas vezes com maldade para o outro, porque está irritada. Depois pode até se arrepender, mas já feriu. Depois que você lança o dardo, você não tem como tirar. Você vai ferir uma pessoa, depois você pede desculpa, mas e aí? Às vezes você até fere a pessoa diferente daquela que te feriu. Você foi ferido lá na rua, no trabalho, não sei aonde, chega em casa, você fere a tua família. Ou você saiu de casa aborrecido com um problema dentro de casa e chegou no trabalho e você feriu um colega de trabalho que não tinha nada a ver com aquilo. Porque você se irritou e perdeu o controle. Mas a Bíblia manda que isso seja tirado do nosso meio. Porque quem ama não se irrita. Quem ama não vive amargurado. Quem ama não vive na gritaria. Quem ama não busca os seus interesses. Também não suspeita mal. Ele confia. Provérbios 3:5. Tem gente que suspeita mal até de Deus. Aí, pastor, suspeita mal de Deus? Suspeita? Quando você diz que Deus é injusto, você está suspeitando, você está fazendo um mau juízo de Deus. Você está suspeitando da justiça divina.
Então tem gente que sim, ela suspeita de Deus. Porque ela vive tão amargurada, tão decepcionada com as pessoas, que procura trazer Deus ao mesmo nível do ser humano. Então ela suspeita da idoneidade de Deus, da justiça de Deus, do amor de Deus, do cuidado de Deus. Então qual é o contrário disso? É a confiança. Você precisa confiar. Olha aí. Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Às vezes você confia naquilo que você pensa, na sua lógica, só que a sua lógica não é a lógica de Deus. O que você pensou não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com a tua amargura, tem a ver com as tuas decepções, com as tuas frustrações. E a pessoa lança tudo isso como se fosse de Deus, trazendo Deus ao nível do homem. Deus veio ao nível do homem em Jesus, mas sem pecado. Agora Jesus está lá, à direita do Pai, intercedendo por nós. E aí o homem vem, todo arrogante, todo presunçoso, vem falar mal de Deus, vem reclamar de Deus. Agora, e do nosso próximo, a gente suspeita? Ah, como suspeita. Marido chegou tarde, onde é que você estava? Filho chegou tarde, onde você estava? Mulher chegou tarde, onde é que você foi? Demorou a chegar em casa, por que você demorou? Onde é que você estava? Uma coisa é você se preocupar com o horário, por causa do risco, do perigo, ainda mais do que embora na cidade grande, como a gente aqui em São Paulo. Outra coisa é você desconfiar que a pessoa está fazendo coisa errada. De repente a pessoa pegou um baita de um trânsito, a pessoa às vezes passou por um assalto, passou por um acidente, por alguma situação, e o outro está suspeitando mal. A pessoa de repente fez uma coisa errada porque, você combinou de trazer isso, não trouxe, de repente a pessoa passou por um perrengue lá, não conseguiu, e você já está suspeitando mal, é má vontade, não quis fazer, e nem sabe a situação da pessoa. A gente vê isso, sabe quando também? Você faz uma festa, onde cada um leva alguma coisa. E aí de repente uma pessoa não levou. Fulano lá, nem para trazer nada. De repente você não sabe que a pessoa em casa está passando sufoco e não tem nada. Aí você já fica lá. Mas não sabe. Então, suspeitar mal é muito fácil, porque nós julgamos de forma errada. Eu preciso aprender a confiar. Não aquela confiança de que eu deposito minha vida na mão de uma pessoa. Você tem que acreditar nas pessoas. Eu preciso acreditar nas pessoas, sim. Claro que tudo dentro de um determinado nível, porque a confiança plena é em Deus. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Ali está falando até da própria natureza. Eu não posso ficar confiante demais em mim, não. Eu tenho que me subjugar todos os dias e me colocar na dependência de Deus. Mas eu preciso acreditar nas pessoas. Como é que você vive sem acreditar nas pessoas? Se eu desconfiar do meu marido, se eu desconfio das minhas filhas, se eu desconfio da idoneidade dos meus genros, da minha neta, se eu desconfio dos irmãos da igreja, como é que eu vivo? Eu vou ser uma pessoa amargurada e perturbada. Então, eu não posso ficar suspeito. Quem ama, a Bíblia diz, quem ama não suspeita mal. Então você não pode ter uma mente tão maldosa que você achar que todo mundo é mau. Na verdade, quando a pessoa acha, e às vezes eu vejo algumas pessoas que reclamam de todo mundo, eu falo: peraí, que mente maligna essa pessoa tem, que só vê maldade em tudo. Tem gente que acha, por exemplo, pastor é ladrão. Aí tem pastores fazendo coisa errada? Tem. Claro que tem. Nunca disse o contrário aqui. Mas tem gente que acha que não tem mais pastor decente, que não tem mais gente temente a Deus. Generaliza tudo. Na verdade, presta atenção no que eu vou falar. Essa pessoa está falando mal do Espírito Santo de Deus. Porque ele está dizendo que o Espírito Santo não é capaz de manter homens fiéis. Não é capaz de manter a sua igreja viva. Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Deus. Então, quando você generaliza, você está dizendo que o Espírito Santo não é capaz. Cuidado. Cuidado com aquele que fica difamando as igrejas dos pastores.
Aqueles que estão fazendo errado, Deus vai julgá-los. E você pode até falar, não, eu sei porque eu conheço fulano e eu sei da vida dele e eu sei que ele está fazendo coisa errada. É uma coisa. Você está julgando uma pessoa que você conhece e você sabe da situação. É uma coisa. Agora, falar generalizando, cuidado. Fica atento, tá? Porque você está falando mal do Espírito Santo de Deus. Dizendo que ele não é capaz de manter a palavra que diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Quem ama, não folga com a injustiça. Às vezes, a injustiça é daquela pessoa que te fez alguma coisa. Fulano te deu um prejuízo. Aí lá na frente, ela pagou. Aí você fica todo feliz. Bem feito. Fez, pagou. Plantou, colheu. Isso é desagradável aos olhos do Senhor. Sabia? Que você não deve se alegrar com a injustiça. Se o outro foi injustiçado, não é porque ele foi justo com você que você tem que se alegrar com isso, não. Provérbios 16:8. Melhor, livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 8. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de bens com injustiça. Então você nem pode ser injusto com o outro a ponto de você ganhar para si. Tem gente que acha que ela só consegue ganhar se destruir alguém. E tem muita gente assim. Se você começa a olhar para os produtores, aquele que produz, que está trabalhando lá, aquele pequeno produtor principalmente que está lá trabalhando, ralando lá, e aí você vai lá e vê quem é que ganha com isso, o atravessador. Aquele que pega lá, compra baratinho lá, vende para o mercado dá vende por outro preço, a gente paga uma fortuna e eles pagaram lá centavos. Eles ganharam centavos, aquele que produziu, que esperou, que investiu na terra, que suou ali o sol, de repente ele vai ganhar um pouquinho, né? Então isso muitas vezes é injusto. Agora, a injustiça às vezes nós fazemos ela no nosso dia a dia, ciente que você está dando prejuízo para alguém. Eu não posso dar prejuízo para ninguém. Eu não posso. Quem ama não folga, não se alegra com a injustiça. Então eu não posso dar prejuízo para ninguém, como também eu não posso me alegrar quando alguém está sofrendo uma injustiça, quando alguém está sendo injustiçado, mesmo que aquela pessoa não preste. Deus cuida dela. Não sou eu que vou ficar por aí cantarolando, bem feito. Às vezes até você no coração fica assim, ai Jesus. O senhor sabe, né? Aí sai de perto. O senhor sabe, né? Às vezes Deus sabe. Só que Ele sabe também a maldade que está no teu coração, de se alegrar, de ficar torcendo para o mal do próximo. Estamos terminando? Salmos 85, versículo 1. Diz: a verdade brotará da terra e a justiça olhará desde os céus. Salmo 85, 11. Não fique feliz com as coisas erradas, do que a verdade precisa brotar aqui da terra. E que seja eu o disseminador da verdade, da justiça, da bondade. Porque tem que se alegrar com a verdade. Vamos, os 4 finais, né? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ele é paciente. Alegrai-vos. Romanos 12, 2. Mais 2 versículos, nós vamos finalizar. Isso foi um pouquinho mais longo hoje, né? Romanos 12, 12 diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Você tem que sofra, creia, espera, suporta, seja paciente. Então se alegre na esperança. A tua alegria não tem que estar só na realização, não. Hebreus 11 mostra que os homens de Deus, eles se alegraram naquilo que eles esperavam, e muitos morreram sem ver, sem entrar na terra prometida, sem ver o Salvador.
mas eles morreram crendo. Eles eram felizes porque eles criam. Como hoje, a gente espera o arrebatamento da igreja. Mas se não vier o arrebatamento e eu morrer e depois eu me encontrar com Cristo, glória a Deus. Não vou ficar triste, eu vivo feliz, porque eu tenho a esperança de morar no céu. Viva essa esperança. Sede paciente na tribulação. Quando estiver sendo atribulado, fica aborrecido não. Fica amargurado não. Ah, eu estou passando por uma tribulação que só Deus na minha vida. Então, meu filho, só Deus. Busque a Ele. Se fortaleça nele, se encha dele, agregue valores espirituais na tua vida para que você possa suportar a tribulação. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nossa, fugiu. Romanos 8,16 é isso, né? Fugiu. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8. Diz... 16:31. Isso. O amor jamais acaba. 1 de João 4, 8. Para a gente finalizar. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu vou voltar aqui, uma coisa, lá no começo do culto, a missionária Adriana estava fazendo a abertura do culto, e ela falou uma coisa sobre a família, né? Que você tem que honrar os primeiros de casa, né? Até o texto que ela citou, que se refere também à questão da igreja, mas ela usou o exemplo de dentro da sua própria casa. Ela tinha umas taças de cristais que ela comprou quando era solteira. 30 e tantos anos? 34 anos vai fazer. 34 anos atrás ela comprou um jogo de taças de cristal. Cara, né? Aquela coisa cara, com quantas peças? 36 peças. 36 peças. Aí, guarda lá na estante para um momento especial. Só que esse momento especial, ela percebeu que era mais quando vinha uma visita e olha lá a visita. Que também tem aquela lance de você lembrar, de você preparar alguma coisa especial. Às vezes você atende uma pessoa que você gosta, mas você não usa porque você não preparou uma coisa especial. Tem que ter toda uma... Você não vai usar taça de cristal de qualquer jeito. Você tem que montar a mesa, tem que fazer tudo bonitinho para poder usá-la. E aí ela não estava usando essas taças. Até depois ela falou, acho que nem com o pastor eu nunca usei. Não, nunca usou comigo. Então, e ela ficou lá. Aí ela, 6 meses, ela tirava aquilo tudo, lavava, guardava e tal. Só, olha, 34 anos, só quebrou 3, sinal que não tinha uso mesmo, ficou lá guardado. Enfim, aí ela fez o quê? Separou algumas, doou para a pessoa que vai casar, e os copos, as coisas que ela usa, para os outros de bebida, os que usa, que dá para usar com suco com água, ela pôs em casa e falou, tá no uso, é para nós usarmos. A gente morre e não usa. Mas peraí, eu tenho que amar primeiro os dentro de casa. Então se eu tenho uma coisa boa e bonita, vamos usar dentro de casa. E às vezes a gente não vigia. Tem as travessas de vidro, tem um negócio bonito, fica guardando, e comendo no Tupperware ou numa coisa de sorvete, e às vezes a gente faz isso dentro de casa. E o outro está lá guardadinho. Então, nós temos que tomar cuidado, tá? Porque o amor de Deus, ele começa na nossa vida, ele é demonstrado primeiro dentro da nossa casa. Tá? É dentro da nossa casa, com os nossos. Eu tenho que amar a minha família, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que zelar por ela, eu tenho que fazer o meu melhor para ela. A melhor atenção, o melhor cuidado tem que ser dentro da nossa casa. Porque quando eu faço isso, eu gero dentro de casa um ambiente de amor que vai externar. Que quando chegar lá fora, ele vai, cada um vai conseguir fazer lá fora também. Porque não tem um ditado antigo, o costume de casa vai à praça. Quando você faz dentro de casa, você vai fazer lá fora também. O filho que maltrata o pai, a mãe, que é os irmãos, ele acaba maltratando as pessoas na rua. Acaba dando trabalho, dando problema. Agora, aquele que foi bem educado, que foi bem cuidado, ele vai saber agir com cortesia. Ele vai saber agir com respeito com o seu próximo. Então, se tudo isso que a gente falou de amor aqui, precisa começar dentro de casa, com os nossos, com a igreja, dentro da igreja. Precisa continuar no nosso trabalho, na escola, na sua rua, onde você estiver.
precisa continuar. Então treine, faça o treinamento desse amor dentro da sua casa, com a sua família, dentro da igreja, no meio do povo de Deus. E você vai aprendendo, isso vai te facilitar a externar para alcançar as outras pessoas, para que todas sejam inundadas pelo poder de Deus. Amém? E pelo grande amor de Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos fazer mais uma oração?